Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel. Você entrou lá na internet, Paulo Roberto Maciel Maciel, vai chegar aos meus endereços telemáticos. Eu transmito aqui a liturgia oficial das celebrações da palavra e eucarística da Igreja Católica no mundo inteiro, hein? Eu pesquiso em sites que têm respaldo. Liturgia de 20 de maio de 2023, sábado da sexta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à luz admirável. Aleluia. Trecho da primeira carta de São Pedro, versículo 9 do capítulo 2. Oração do dia. Ó Deus, inspirai aos nossos corações a prática das boas obras, para que, buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico e evangelista São Lucas, capítulo 18, versículos de 23 a 28. Naqueles dias, Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 47, versículos do 2º ao 3º, 8º ao 9º, e o 10º refrão, 8º A. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Repitamos, o Senhor é o grande rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Porque Deus é o grande rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Repitamos, o Senhor é o grande rei de toda a terra. A aclamação ao Santo Evangelho agora, com um trecho do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Saí do Pai e vim para o mundo, eu deixo o mundo e vou ao Pai. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora ao Evangelho
de Jesus Cristo, escrito por São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16, versículos do 23b ao 28. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada com o título O Próprio Pai Vos Ama, baseada em João 16, versículos de 23b a 28. Sim, Deus tem por todos nós um amor incondicional. Deus não nos ama porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Nem Ele esperou que nós o amássemos, pois, como diz São João em uma de suas cartas, Deus nos amou primeiro. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. No entanto, no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta uma razão para o Pai ter por nós um amor de predileção. É o próprio Pai que vos ama. Por vós me terdes amado e haverdes acreditado que eu vim de junto de Deus. Assim diz Jesus. O discípulo convive com Jesus, chega a amá-lo e por isso desperta ainda mais o amor do Pai. É como se nossa irmandade com Jesus manifestasse ao Pai a nossa filiação divina. Claro que o Pai já nos amava bem antes. Afinal, Deus ama tudo que Ele criou, mesmo os filhos rebeldes, conforme ficou explícito na parábola do filho pródigo, ou melhor, do pai amoroso, que está lá em Lucas 15, versículos 11 e seguintes. Entre o artista e as obras por ele criadas, há um amor de paternidade. Mesmo aqueles que pintam para vender suas telas experimentam um certo sentimento de perda ao se desfazerem delas. E nós não somos telas pintadas, somos criaturas vocacionadas à filiação. Vejam bem, somos criaturas vocacionadas à filiação. De certo existe uma gradação no amor de Deus por suas criaturas. Não amaria do mesmo grau uma rocha, um colibri e um bebê. Este último é dotado de uma alma imortal exclusiva dos humanos, capaz de Deus, e veio à vida como alguém chamado à amizade e à comunhão com Deus, em um patamar que está fora do alcance dos seres irracionais. Esta descoberta ajuda a entender que o Filho de Deus tenha morrido por nós para nossa salvação. O amor e a fé andam juntos. Quem ama aposta sua vida no amado. Aliás, como se lê no título de um livro do teólogo suíço Hans von Balthasar, só quem ama merece nossa fé, nossa confiança. A criança confia nos pais quando se sente amada por eles. Na tradução de von Balthasar, São João diz: reconhecemos o amor de Deus por nós e então podemos crer. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Nossos atos de fé, em especial aqueles que se manifestam por nossas escolhas, nossas decisões concretas, nosso abandono à missão apresentada por Deus, acabam por estimular o amor de Deus por nós. É isso que os mestres espirituais tentam dizer quando afirmam: Deus não se deixa vencer em generosidade. Amor pede amor, amor puxa pelo amor. Que posso fazer para mostrar ao Pai que eu amo a Jesus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar.
Só em Deus repousa a minha alma. Salmo 62, versículo 2. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquiso sempre na revista.arautos.org e também no site do Vaticano. 20 de maio é dia de Santa Áurea, mártir de Ostia. Na época do imperador Cláudio, no primeiro século, a nobre matrona romana, Áurea, que se converteu ao cristianismo, foi torturada. Por não negar a sua fé, ficou confinada em Ostia. Depois foi novamente presa e martirizada. Segundo a tradição, seu corpo foi jogado no mar, mas trazido de volta pelas ondas. Outro santo, dia 20 de maio, é dia de São Bernardino de Sena, presbítero franciscano. Seguido por papas e analfabetos por seu estilo de pregação sem bizantinismos, Bernardino de Sena foi um dos santos franciscanos mais conhecidos e um grande reformador da sua ordem no século XV. Foi proclamado santo por Nicolau V, Papa, em 1450, e há apenas 6 anos da sua morte. As suas pregações populares eram um fenômeno de massa. Gênova, Milão, Veneza, Roma, multidões eram atraídas por um frade franzino capaz de explicar o evangelho na língua do povo. Fazia vibrar o coração, seja de um papa, seja de uma dona de casa, utilizando piadas fogosas para iluminar a fé. Bernardino era um fenômeno coletivo, ele antecipou muito os tempos. Viveu na primeira metade do século XV, a ponto de sua eloquência chegar a estimular até invenções tecnológicas, como o uso de bandeirinhas para saber qual a direção do vento, a fim de posicionar os palanques de onde falava, para que o povo não perdesse nenhuma de suas palavras. Antes de tornar-se um arrebatador de multidões, Bernardino tinha vivido de modo bastante retirado. Ainda jovem, doutor em filosofia e direito, no início tinha alergia pela ideia de ser religioso. Mudou de ideia quando Sena, onde viveu como pequeno órfão, foi atingida pela peste. Transcorria o ano 1400, Bernardino tinha apenas 20 anos de idade, mas há 2 anos já fazia parte da Irmandade dos Disciplinados de Santa Maria da Scala, uma companhia de jovens flageladores. Com eles, por 4 meses, prestou ajuda aos doentes, contraindo a infecção, porém, conseguiu se salvar. Esta experiência foi marcante para ele a ponto de optar em entrar para uma ordem religiosa. De fato, entrou como noviço em 1402 para fazer parte da comunidade dos franciscanos. Após certo tempo, foi transferido para o convento de Saggiano, na encosta meridional do Monte Amiata. A comunidade que pertencia à regra da observância, surgida no seio da ordem há 33 anos, era caracterizada pela absoluta pobreza e austeridade, em oposição aos conventuais mais brandos. Ao tornar-se sacerdote, Frei Bernardino, que andava descalço e pedia esmolas, se comprometeu para a difusão do estilo da observância. Por isso mandou construir um convento maior na colina de Capriola, às portas de Sena, onde estudaram os grandes doutores e teólogos da igreja, sobretudo os franciscanos. Mas, de qualquer forma, foi o mundo dos camponeses, com o qual estava mais em contato, a aperfeiçoar sua formação. Assim aprendeu a usar expressões, imagens vivazes e anedotas e brincava com as pessoas às quais dava apelidos engraçados. Estava começando a se afirmar e a ser apreciado como pregador quando uma doença nas cordas vocais o tornou quase afônico. Após alguns anos nestas condições, Frei Bernardino de Sena decidiu pedir para ser exonerado da pregação, mas a sua voz voltou a ser tão nítida, mas também musical e penetrante, rica em modulações. Nestas alturas começou a fase das suas longas viagens, indo para uma cidade, para outra, atravessando quase toda a Itália. Em 1438 foi encarregado pelo ministro-geral da Ordem Franciscana para continuar a obra da reforma. Os conventos passam de 20 para 200, todos estimulados
a fazer renascer o espírito da regra de Francisco, adaptando-o às necessidades dos novos tempos. Apesar do cansaço, Bernardino empreendeu uma nova viagem com o objetivo de chegar até ao reino de Nápoles, pregando em Perúdia, Assis, Foligno, Spoleto, Rieti, exausto. Entregou-se perto da cidade de Áquila. Exausto, entregou-se perto da cidade de Áquila. Em 20 de maio de 1444 foi transportado em uma maca ao convento de São Francisco, na cidade onde faleceu, no mesmo dia, aos 64 anos. Seu último desejo foi o mesmo do seu fundador, ser deposto na terra nua. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Vamos ver agora histórias de alguns santos aqui no site revista.arautos.org. Beata Colomba de Rieti é uma das santas, hein? Vocês já ouviram falar dela? Foi virgem, morreu em 1501, nascida de família nobre em Perúdia, Itália, fez-se religiosa da Congregação das Irmãs da Penitência de São Domingos e promoveu a paz entre as facções em conflito nessa cidade. Beata Maria Crescência Maria Angélica Pérez, virgem, morreu em 1932. Religiosa da Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto, falecida em Vallenar, no Chile. Beato Luiz Talamone, presbítero, morreu em 1926. Fundou em Monza, na Itália, a Congregação das Irmãs Misericordinas, dedicada especialmente à assistência aos pobres. Santo Arcângelo Tadini, presbítero, morreu em 1912, foi pároco de Botticino Serra, nas proximidades de Brescia, Itália, fundador da Congregação das Irmãs Operárias da Santa Casa de Nazaré. São Protásio Chongkubo, mártir, morreu em 1839. Renegou a Cristo durante a perseguição na Coreia, mas proclamou arrependido sua fé perante o juiz e morreu no cárcere após sofrer cruéis torturas. Santo Austrégésilo bispo, morreu em 624. Depois de servir na corte, abandonou o mundo e fez-se sacerdote. Eleito bispo de Bourges, assistiu ao Concílio de Paris. É o patrono da cidade de Bourges. Santa Lídia de Tiatira, mulher vendedora de púrpura e temente a Deus, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, ouviu uma pregação do apóstolo São Paulo em Filipo da Macedônia, converteu-se e foi batizada juntamente com sua família. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não respondeu, espere. Você está lidando com o Criador de todo o universo. Olha que responsabilidade a sua. E agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, para o português, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, será a parousia, o juízo final. Jesus está voltando, gente. Ele vai voltar e haverá o juízo final, o julgamento dos ímpios. Aqueles que forem crentes serão salvos. Irão viver para todos sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os ímpios vão ser castigados por conta própria, por não aderir, tomar posse da graça que Deus nos deu. Deus nos deu humilhando-se, tornando-se humano, vivendo, sofrendo, morrendo na cruz, mas vencendo a morte
e estando lá no céu, Jesus, à direita de Deus Pai, do Divino Pai Eterno, como nosso mediador, nosso irmão primogênito, nosso sumo sacerdote. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.